nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs que nos seguis pelos meios de comunicação social, pela internet, também os que aqui estão presentes, hoje cantávamos O Senhor ressuscitou verdadeiramente, desde domingo, desde sábado santo à noite, até hoje a liturgia como que celebra um grande dia em que proclama, celebra esta presença do Senhor ressuscitado no meio de nós. O Senhor está também com cada um de nós, também convosco em casa. Ele está onde as portas estão fechadas também, como vamos ouvir hoje no Evangelho. Ele faz-se presente sempre que estamos reunidos em seu nome, sempre que partilhamos a palavra. Claro que a nós, homens e mulheres que seguem o Senhor Jesus, nos falta algo muito importante para celebrar esta presença, que é o podermos celebrá-lo juntos fisicamente. Isso é também parte essencial da nossa celebração do Senhor ressuscitado. Fazemos desta forma porque não podemos fazer de outra maneira, e também para que desta forma podemos ir mantendo em nós vivo o desejo de o fazer quando o pudermos, de o fazer presencialmente e de o fazermos fisicamente uns com os outros, estarmos juntos a celebrar a presença do Senhor Jesus no meio de nós. Acolhamos esta presença que nos renova e que, com o seu perdão, também nos permite recomeçar uma vida nova.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais, aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para sempre. Empurraram-me para cair, mas o Senhor me amparou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Foi Ele o meu Salvador. Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos. A mão do Senhor fez prodígios. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor é para
Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus por vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito preciosa como o ouro perecível, que seja provada pelo fogo, que seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais, sem o ver ainda, acreditais nele. E isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, temos ouvido ultimamente dizer que estes dias, para muitos de nós, nem parecem dias de Páscoa, porque sentimos o ambiente mais pesado, pelas razões óbvias, porque não temos condições para celebrar festivamente com as nossas tradições, com as nossas celebrações, celebrar com a festa a que associamos a este dia, a fé nos mistérios próprios desta data, que celebramos nestas datas. E podemos até ir mais longe e pensar que nos dias em que vivemos pode não haver boas razões para cantar hinos de alegria quando experimentamos uma insegurança muito grande, não só pela saúde e pelo futuro que temos diante de nós, mas também por vermos tanta gente a morrer, com tantos a viver sem condições dignas, com milhões de pessoas em situações de extrema penúria. E esta interrogação surge quase como inevitável, como podemos ver a força de Deus em tantas manifestações de sofrimento e de derrota que estão visíveis aos nossos olhos, em tantos fracassos que nos envergonham. Como podemos anunciar a presença de Cristo, de Jesus Cristo ressuscitado, se não há sinais visíveis e palpáveis de que o podemos encontrar, de que Ele esteja ao nosso alcance, de que Ele esteja realmente entre nós? Irmãos e irmãs, estas não são questões de quem não quer acreditar.
e muito menos são pensamentos blasfemos ou de descrença. São simplesmente manifestação de que nunca conseguiremos explicar e compreender completamente o que significa a Páscoa de Cristo. Estas são também as questões que desde os primeiros dias inquietam os primeiros discípulos de Jesus e que os levam a aprofundar o significado da sua morte e ressurreição. São as mesmas questões, ditas por outras palavras. Um dos aspectos que o Evangelho de hoje nos apresenta é precisamente esta dificuldade dos primeiros discípulos e a dificuldade dos crentes de todos os tempos, no fundo, que é perceber como é que está presente no meio de nós o Senhor ressuscitado. Aceitar que da paixão e da morte de Jesus, da dor, aceitar que daí Deus pode fazer renascer vida. Tomé, neste episódio que hoje nos é relatado, em certo sentido representa todos os discípulos que têm estas dúvidas, que se questionam, que não sabem como conciliar estas duas convicções. Como conciliar a constatação da derrota, da dor, da morte, com a fé no poder de Deus e no amor de Deus. Ele, Tomé, e os seus companheiros experimentaram um fracasso profundo, uma desilusão que tinha esmagado a sua vontade de recomeçar a vida. A morte de Jesus tinha-os abalado. É por isso que dá aquela resposta quando os companheiros lhe dizem que o Senhor está vivo. E diz Tomé, como todos sabemos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Ele, Tomé, tal como nós, não conseguia conciliar a ideia de um Messias crucificado e morto com a ideia de um Deus capaz de fazer maravilhas, de um Deus que é amor. Não era compreensível para Tomé que a experiência de vergonha humilhante por que Jesus passou pudesse ser ocasião para Deus revelar o seu amor. Como podemos ver, num homem flagelado, humilhado, morto, como podemos ver aí a glória divina? Apesar destas dúvidas, tão fortes quanto legítimas, quando Tomé está no lugar certo, isto é, quando Tomé está junto com os seus irmãos e irmãs na fé em oração, também ele se encontra com esse Jesus que tinha sido morto, mas que agora estava ali, vivo, ao seu alcance, a deixar-se tocar na experiência da fé. E não era um fantasma, nem era um ser espiritual vindo do além. Era o mesmo Jesus que tinha feito com eles o caminho da Galileia a Jerusalém. O mesmo Jesus com quem tinham partilhado banquetes, com quem na experiência do banquete sentiram um pouco do que seria a alegria do reino. O mesmo Jesus que vieram a fazer milagres. O mesmo Jesus que tinha sofrido rejeição. O mesmo Jesus que os tinha animado, mas com quem também tinham sofrido desilusões. Era o mesmo Jesus, com as marcas desse caminho feito por todos, com os sinais da cruz, as chagas. Aquelas marcas da derrota e da morte, porque tinha passado. Noutras ocasiões, ao pregar que Jesus Cristo ressuscitou, também Pedro, aliás, aparece várias vezes esta forma de anunciar o ressuscitado. Também Pedro faz questão de dizer que este ressuscitado é o mesmo que foi crucificado e morto. Aquele que vós matastes, esse Deus o ressuscitou. É sempre este o anúncio da ressurreição. É o mesmo, não é outro. Tomé, tal como todos os discípulos, descobre que a glória e a força do nosso Deus não são como que uma força mágica ou uma energia cósmica
que anulam aquilo que faz de nós humanos, como agora haveria um pouco a tentação de pensar. Jesus revela, e isto sim é um paradoxo, é contraditório, é inexplicável, Jesus revela que Deus é vulnerável, que pode ser ferido. Deus constrói a sua história com as nossas misérias. Os nossos fracassos não são impedimento para Deus mostrar o seu amor. E o poder de Deus, por outro lado, não anula a nossa vulnerabilidade, a nossa possibilidade de sermos feridos. Porque é a nossa vulnerabilidade que nos permite ser tocados, afetados. É por sermos vulneráveis que sofremos, sim. Mas é também por sermos vulneráveis que nos comovemos, que nos emocionamos, que somos capazes de partilhar alegrias e tristezas. É essa vulnerabilidade que nos provoca desilusões tremendas, mas que também nos dá a capacidade de nos entusiasmarmos, de nos apaixonarmos, de nos entregarmos. E só acontece porque somos vulneráveis, capazes de ser feridos. O Senhor ressuscitado mostra-nos um Deus ferido, porque assumiu a vulnerabilidade humana. O amor, podemos dizê-lo, o amor não é possível sem vulnerabilidade, porque amar significa ser ferido, ou significa aceitar ser ferido. Caros amigos, a certeza e a alegria da Páscoa não são incompatíveis com as dores e as tristezas humanas. Tal como Tomé, a nossa fé precisa de percorrer esse caminho que o levou a reconhecer Cristo ressuscitado nas feridas humanas de Jesus. O que não nos falta nestes dias são feridas humanas, onde também aí podemos reconhecer a presença do ressuscitado, a presença de um Deus que aceita ter em si, levar em si as feridas, as chagas desta humanidade. O nosso desafio não é menor que o de Tomé. É reconhecer nas dores desta nossa humanidade e nos sofrimentos da nossa vida pessoal a presença de Deus que é capaz de, nessas feridas, mostrar o seu amor, dando vida àquilo em que nós só vemos morte, dando esperança e confiança às situações em que não vemos nenhuma saída boa ou nenhuma boa saída. Ao olharmos para a nossa história pessoal e para estas dores da humanidade, que esta humanidade vive, consigamos também nós fazer ou chegar à mesma expressão de fé que Tomé conseguiu demonstrar. Meu Senhor e meu Deus. Diante da experiência de felicidade, nas experiências de felicidade, nas experiências em que a fé nos faz sentir a presença deste Deus, mas também naquelas onde tudo parece falar da ausência de Deus, saibamos demonstrar e dizer esta profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e às suas obras.
Renunciais ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim, renuncio. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Sim, renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Irmãs, irmãos, à semelhança da primeira comunidade cristã que orava num só coração e numa só alma, oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro, cantando numa só voz. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora
enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abri o coração dos vossos filhos ao grande dom de Jesus ressuscitado e dai-nos a graça de o encontrar cada domingo na palavra proclamada e na fração do pão. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Aceitai, Senhor, com bondade as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta a humanidade por toda a terra e com todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santos Francisco e Jacinta, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Se é verdade que sempre que rezamos temos, ou só nos podemos sentir como irmãos e não de outra forma, ao rezar a oração que Jesus nos ensinou, ainda nos sentimos mais porque nos sentimos amados pelo mesmo Deus, como filhos. Nesta certeza de sermos amados por Deus e de sermos irmãos e irmãs na fé, digamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dou a palavra do Senhor. O Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da mesma Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E antes da bênção final, dirigimos-nos à Mãe de Deus, confiando-lhe as preces de toda a humanidade e pedindo-lhe que interceda por esta humanidade ferida junto do seu Filho. Regina Celi, letare, alleluia, quia queristi portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo uma boa semana e de paz, e o Senhor vos acompanha. acclamare